FM apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês. Mais uma vez estamos juntos para meditar na palavra de Deus, buscando conhecimento, crescimento em sabedoria com a direção do Espírito Santo, para que nós possamos viver a cada dia segundo os propósitos de Deus em Cristo Jesus na nossa vida, para que sejamos regenerados pela palavra de Deus. Então é muito bom nós termos um tempo para meditar a respeito da Bíblia, se permitir que o Espírito Santo fale conosco, fale com você de uma maneira bem íntima, que vai muito além das nossas palavras humanas. Quando nós deixamos o Espírito Santo tratar a nossa intimidade, a nossa mente, o nosso coração, nós observamos a mensagem que recebemos de uma maneira bastante diferenciada. Ela vai nos edificar com mais propriedade, ela vai nos dirigir com mais certeza, sem que nós fiquemos duvidando a respeito do poder de Deus, da direção de Deus, sem que nós duvidemos como será o nosso amanhã e esqueçamos de viver o hoje. É isso que nós não podemos fazer. Nós não podemos projetar a nossa vida sempre para o amanhã, e hoje nós não vivemos, apenas passamos pela vida, mas sem viver e desfrutar do melhor que Deus propõe para nós em cada dia. Então, a todos vocês que nos acompanham pela rádio 87.9 FM Dracena, vocês também que nos acompanham pela transmissão do Facebook e pelo canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis. Então, a todos vocês, que Deus abençoe de uma maneira muito especial e que o Espírito Santo trate com cada um na sua intimidade segundo os propósitos de Deus. Afinal de contas, é essa reflexão que nós vamos trazer hoje. Como está a sua mente, como está o seu coração, como você está observando as suas emoções, os seus sentimentos, diante do quadro que nós estamos vivendo em nossos dias. São situações complexas, situações difíceis, situações agressivas da própria sociedade. O ser humano agride a sua própria espécie. É uma coisa muito interessante e negativa, né? Interessante na perspectiva negativa de se observar, porque a espécie que ataca a própria espécie, às vezes ela, no seu íntimo, ela nem considera, na verdade, que o outro seja da mesma espécie, não tem a percepção que todos nós, independente de ser religioso ou não, independente do vínculo religioso que cada um tem ou não, da igreja que você participa, do seu líder espiritual, independente dessas questões humanas,
Todos nós somos filhos de Deus ao sermos guiados pelo Espírito Santo. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, desta forma, com respeito e honra a Deus pelos cuidados, pela criação dele, eu pelo menos deveria parar para pensar que eu não posso agredir um irmão, que eu não posso ofender alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus, porque fazendo isto, eu vou estar agredindo o próprio Deus. Porque, afinal de contas, a melhor maneira de você atingir um pai é através do filho. Quando você ofende o filho, quando você briga com o filho, quando você agride o filho, o pai também vai se sentir agredido. No meio de tudo isso, como tem estado o seu coração, a sua mente, os seus sentimentos, as suas emoções, como você tem observado o seu dia a dia? Provérbios capítulo 4, versículo 23, ele fala assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. É interessante quando nós observamos esse texto de Provérbio, quando Salomão escreve a respeito do seu coração, porque Salomão foi uma pessoa dotada de sabedoria, ele pediu isso para Deus, que ele tivesse a sabedoria, porque foi assim que o seu pai Davi o ensinou a fazer. Quando nós olhamos no início do capítulo 4, nós observamos Davi fazendo isso com Salomão, ensinando ele ao que é o melhor. Quando no capítulo 4 mesmo, no versículo 3, Salomão ele escreve assim: quando eu era filho, em companhia de meu pai, e tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, e nem delas te aparte. O pai está ensinando o filho: busque sabedoria, busque compreensão, porque com a sabedoria você consegue ter um direcionamento para sair das adversidades que, infelizmente, a vida vai impor sobre as suas escolhas. Nós não escolhemos aquilo que é mal, pelo menos teoricamente. Nenhum ser humano tem prazer em escolher o que é mal para si mesmo, mas os males acontecem independente que nós venhamos a escolher ou não. Os males acontecem porque os dias são maus, nós vivemos num mundo complexo de pecado. A tendência do ser humano é desenvolver mais o pecado do que a santificação. Então, desta maneira, nós vamos sofrer problemas e adversidades. Mas se tivermos sabedoria, conhecimento, fica muito melhor para resolvermos os problemas e as adversidades. Mas, de qualquer forma, isso vai afetar a nossa mente, vai afetar o nosso coração, vai afetar as nossas emoções, os nossos sentimentos, a reação que nós temos diante das adversidades. Também nos causam marcas, nos causam cicatrizes. Mesmo que nós possamos reagir numa circunstância e resolver de uma maneira que, por mais tranquila que seja essa resolução, eu vou ter marcas das minhas atitudes, daquilo que eu recebi. Eu sempre vou ter marcas. E é por isso que aqui o Provérbios 4, 23, Salomão fala: de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. E nesse texto aqui, a expressão coração, do hebraico leiv, ele tem duas vertentes de interpretação que não são antagônicas, elas não são uma contrária à outra. Na verdade, elas se complementam. A perspectiva do coração aqui é a coração enquanto mente, enquanto pensamento, enquanto raciocínio lógico, mas também o coração enquanto sentimentos, enquanto emoções, enquanto estrutura
psicológica enquanto está nas relações sociais. O que ele coloca no texto: sobre tudo, sobre todas as coisas da vida, nós devemos guardar a nossa mente, os nossos sentimentos, as nossas estruturas emocionais, o nosso psicológico. Por quê? Porque nós somos bombardeados todos os dias com informações negativas, com o mal que está no mundo. É só você ligar a televisão que as notícias que chegam a você sempre são más. Você tem a notícia de uma chacina, você tem uma notícia de uma ação natural, como no litoral norte, né, a ação da chuva sobre o morro ali, que causou um desastre natural. Então, sempre que você busca informação, o maior volume de informações que chega até você são negativas. E é claro que isso vai afetar o seu emocional, a sua mente, a sua perspectiva de visão de mundo, o seu relacionamento pessoal, o seu relacionamento familiar, muitas vezes, porque se você não tiver um raciocínio lógico sadio, não tiver bem no seu emocional, isto vai afetar principalmente as pessoas que você convive em casa. Porque em casa é aquele lugar onde nós podemos ser quem somos, ficar à vontade. Nós podemos externar aquilo que nós realmente estamos sentindo. É em casa que você apresenta quem você é. Muitas vezes, na rua, na frente de estranhos, no meio da sociedade, você tem um domínio próprio maior, porque você não quer se expor. Você não quer que o outro te veja de uma maneira negativa também. Mas quando você chega em casa, aí você despeja todo aquele negativismo que você guardou quando recebeu as informações na rua. E isto não deve ser assim, porque se for, você vai afetar o seu cônjuge, né? No caso, né, o marido vai afetar a mulher o marido, né? O casal vai trazer um desentendimento. Se for o filho, acaba trazendo um desentendimento com relação aos pais, geram conflitos familiares. Por quê? Porque a pessoa não soube fazer o que Salomão fala aqui em Provérbios 4:23. De tudo que se deve guardar, guarda o coração. E aqui ele coloca algo bastante interessante, porque na sequência do texto ele fala: porque dele, do coração, procedem fontes de vida. Então observe, da onde que vem esta fonte de vida que procede do nosso coração? É claro que a perspectiva de vida é sempre uma perspectiva boa, é sempre uma perspectiva divina, é sempre uma perspectiva espiritual. Jesus, quando fala a respeito disso, né, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, sou o que dou acesso, sou a verdade, porque eu interpreto a palavra corretamente, e sou a vida, porque eu sou capaz de trazer a ressurreição para a vida eterna. Então eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esta vida que Jesus está falando, que o termo grego, a terminologia grega é zoé, é uma vida completa, uma vida que envolve já a ressurreição e a espiritualidade, é uma vida eterna que nós temos que começar aqui para poder prosseguir na eternidade, quando Jesus voltar e nós tivermos aí esta oportunidade da ressurreição para a vida eterna. Então, o que o Salomão coloca aqui em Provérbios 4 é: de tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem fontes de vida. A fonte de vida e uma perspectiva positiva da vida que nós vamos encontrar é principalmente e essencialmente através da palavra de Deus, através do Espírito Santo que habita em nós, através de Jesus Cristo, que entregou a vida para que nós tivéssemos vida também. Em João, o Evangelho segundo João, no capítulo 10, Jesus fala a respeito disso. Eu vim para que tenham vida
e a tenham em abundância. Jesus quer que nós tenhamos vida, mas que nós tenhamos uma vida de qualidade, uma vida de bem-estar, de bons relacionamentos, de felicidade, mesmo que a felicidade não seja uma constante, porque felicidade faz parte dos sentimentos e emoções. Então nós temos momentos felizes. Ninguém é feliz o tempo todo, mas na maioria do tempo nós temos que buscar essa felicidade. Nós temos que buscar a paz, como diz a Bíblia, que é a paz que excede todo o entendimento. Nós temos que buscar um bom relacionamento com as pessoas para que no nosso coração e na nossa mente, como fala em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 14, é o texto onde o apóstolo Paulo, que eu acredito assim por todas as pesquisas que nós temos, Hebreus tem grandes indícios de ter sido escrito pelo apóstolo Paulo. Mas Hebreus 12, a partir do versículo 14, o texto vai dizer assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja raiz de amargura alguma no seu coração, que venha brotar e perturbar, e por meio dela vir contaminar a muitos. Olha como o escritor aqui, coloca de uma maneira bastante profunda e com esse vínculo com o texto de Provérbios. O texto de Provérbios e o texto de Hebreus, os dois estão no mesmo caminho. O que fala em Provérbios é: sobre tudo que você deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem fontes de vida. E aí em Hebreus 12, o versículo 15, ele vai falar: não permita que se instale nesse coração nenhuma raiz de amargura. E essa figura da raiz, ela é bastante interessante, porque raiz, normalmente, quando ela é plantada, nós não conseguimos ver. Você não vê o tanto que uma mandioca está crescendo. Você tem uma ideia pelo tempo que você planta. Se você está acostumado a plantar mandioca, você vai ter uma ideia pelo tempo de qual tamanho que ela está, mas você não vê. Se cair, por exemplo, alguma muda de mandioca, ou de cenoura, ou de beterraba, ou de batata, seja do que for, ele vai ficar embaixo da terra e você não vai poder ver, você não consegue acompanhar o crescimento dela. E é isso que acontece também com o nosso coração. É isso que o texto de Hebreus está falando. Não permita que fique em você nenhuma raiz de amargura. Por quê? Porque se você não tiver um raciocínio lógico, um coração puro, se você não guardar o seu coração das maldades deste mundo e deixar esta semente dessa raiz, essa muda de raiz dentro do seu coração, ela vai crescer sem você perceber. E quando ela crescer, ela vai ocupando o espaço e uma hora ele vai acabar destruindo o seu coração. Vai destruir a sua estrutura psicológica, vai destruir as suas emoções e sentimentos, as suas relações sociais. Então, o texto de Hebreus 12, ele fala: não deixe no seu coração nenhuma raiz de amargura. Assim como Provérbios 4:23 coloca: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede fonte de vida. Observe que existe aqui um antagonismo entre a questão da fonte da vida e a raiz de amargura. O que você tem colocado no seu coração? O que você tem recebido de informações diárias que é colocado dentro do seu coração? Você tem buscado dentro do coração e permitido importar-se com as coisas que são boas, que são edificantes, que vai trazer uma perspectiva de otimismo, de ânimo, de restauração daquilo que é necessário para a sua vida? Você tem essa perspectiva de buscar no seu coração fonte de vida? Ou você está deixando crescer no seu coração raízes de amargura?
As raízes de amargura, elas vão crescendo pelo solo e elas vão cortando o solo, elas vão abrindo o solo, elas vão se enraizando, né, literalmente, de uma maneira em que, se ela cresce demais, é até difícil de arrancar, é até difícil de trazer para fora. O exemplo que eu dei acerca da mandioca, deixa uma mandioca crescer demais por muito tempo e você vai ver o sacrifício que você vai ter para arrancá-lo do solo. Vai ser muito complicado. Um filme que eu gosto bastante, você, se tiver a oportunidade, assista, que ele é muito bom. O título original dele em inglês é Faith Like Potatoes. A fé é como batatas. É o título original dele em inglês. E no português foi traduzido o título dele como Fazendeiro. Se você tiver a oportunidade, assista esse filme. Ele fala a respeito da fé, a respeito daquilo que é plantado dentro da terra, a batata, e que você não vê o crescimento, mas ele mostra os dois lados dessa perspectiva. Aquilo que você não está vendo, você tem a sensibilidade, tem que desenvolver a sensibilidade de administrar, mesmo que você não esteja vendo. Se for algo bom, você tem que regar, você tem que adubar, você tem que cuidar do solo para que aquilo que você plantou cresça. Se for algo mal, você tem que arrancar as ervas daninhas, você tem que arrancar aquilo de mal que possa prejudicar também. Então, cuide da sua mente, do seu coração, das suas emoções, do seu sentimento, para que do seu coração, seja no aspecto do raciocínio lógico da sua mente ou nos seus sentimentos e emoções, que do seu coração procedam fontes de vida e não raízes de amargura. Porque uma pessoa amargurada também, ela acaba amargurando outras pessoas. Ela vai ser uma pessoa mais agressiva, uma pessoa que não vê qualidade de vida, que não vê nada de bom, é uma pessoa extremamente pessimista. Uma pessoa que tem raiz de amargura no coração e na mente é porque ela é uma pessoa extremamente pessimista. O comentário é negativo. Tudo o que ela pensa que não vai dar certo. Como tem um desenho antigo da hiena Hard, e Hard em inglês quer dizer duro, difícil, né? E a hiena, que normalmente é conhecida como um animal que sorri, é o coração. Em tudo que nós estamos trazendo dentro da nossa mente, nós temos que observar se vai nascer no nosso coração fontes de vida ou raízes de amargura. Porque senão eu posso me tornar uma pessoa amarga. Mas Deus, em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, nos dá a oportunidade de refazermos o nosso coração, tirar essa raiz, tirar essa amargura, para vivermos em qualidade de vida, em amor, em paz, tranquilidade, segundo os propósitos de Deus. Seja feliz com a vida, seja feliz com o dom da vida que Deus te deu e permita que o seu coração continue procedendo dele fontes de vida. Não tenha no seu coração e na sua mente raízes de amargura. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe de maneira muito especial a cada um dos nossos amigos, irmãos e irmãs que nos acompanham. Que o teu Espírito Santo esquadrinhe e sonde os corações, para que toda raiz de amargura seja retirada e a fonte de vida que vem do Senhor seja instaurada neste coração. Eu te agradeço pela vida, te agradeço pelos cuidados, coloco nossas vidas em tuas mãos e oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente restante de dia, uma excelente semana em nome de Jesus. A Rádio 87 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.